Sejam bem-vindos ao Cavalo Morcego, meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar então sobre Batman Silêncio, meus amigos. Andei relendo este trabalho aqui do Jeph Loeb e do Jim Lee para ver se eu tinha uma nova percepção em relação à obra por completo, né? Se eu conseguia tirar algum bom ou só continuava com as coisas ruins dentro da minha mente em relação a essa leitura, né? E olha, eu vou dizer pra vocês que não muda muita coisa em relação ao que eu já falei no passado, mas a gente pode tirar algumas coisas boas e reforçar o que tem de ruim aqui, indo no sentido um pouco mais tranquilo aqui nas percepções, né? Isso porque no último vídeo que eu fiz sobre Batman Silêncio é só eu reclamando fortemente em relação à obra por completo e acaba sendo inclusive um vídeo mais ou menos enfadonho. Mas enfim, vamos então aqui comentar as virtudes e vícios desta obra que eu ainda considero uma obra mediana, medíocre, que não traz nada realmente relevante. Eu acredito que a única relevância da obra em si é ser popular, né? Realmente é um tipo de título que ele acaba chamando muita atenção por causa aqui do trabalho de Lee, inclusive, né? Com o seu desenho elegante e assim vai indo, que realmente chama muitos olhos do leitor, que às vezes não necessariamente presta atenção nas questões que envolvem o texto especificamente e só fica vislumbrado mesmo pelo desenho. Os comentários serão feitos com spoiler, tendo em vista que a obra já saiu em 2003, já foi publicada no Brasil algumas vezes, então existe muita possibilidade de você já ter lido este trabalho, né? Então só destacando isso para depois não ficarem bravos comigo que, pô, você falou spoilers. Sim, tem spoilers, vamos comentar com spoiler toda essa brincadeira aqui. Até abrindo parênteses aqui, nos anos 2000 eu já era um leitor assíduo envolvendo quadrinhos e envolvendo Batman. Então eu acompanhei todo o frisson que foi o lançamento de Batman Silêncio, que sempre estava nos primeiros lugares ali, na verdade no primeiro lugar de vendas todos os meses durante as 12 edições, e muito se comentava sobre esse trabalho, muito se falava sobre tudo que estava acontecendo, inclusive diziam que depois das 12 edições ali que a gente tinha de Batman Silêncio, haveria uma pausa e depois Jeph Loeb e Jim Lee voltariam para fazer uma nova etapa do que envolveria a sua saga, e nunca mais voltaram, né? Jeph Loeb foi escrever o título lá do Batman Superman e o Jim Lee foi resolver outras coisas aí. Mas realmente foi um trabalho que ele chamou atenção também monetariamente, né? O pop não é só na questão do popular aqui do desenho, de ser algo que realmente vai nesta vibe um pouco mais chamativa na elegância dos desenhos, mas também foi um trabalho que funcionou financeiramente falando. Até porque o Jeph Loeb era um roteirista que já vinha de outras obras conhecidas do Batman, que inclusive ganhou Eisner, como por exemplo O Longo Dia das Bruxas, né? Teve Vitória Sombria, então era um cara que era conhecido já nesse universo do morcego. E o Jim Lee tinha trabalhado com os X-Men, tinha feito a revista mais vendida de todos os tempos de quadrinhos. Ele estava indo para a DC, que era uma coisa que você pensava, nossa, nunca que eu pensaria que o Jim Lee trabalharia com a DC. Por incrível que pareça. Então era um casamento de coisas que favoreceu também o título a ter a sua popularidade, né? Realmente você vê uma figura conhecida na Marvel trabalhar com a DC era algo de outro mundo na época. Quer dizer, a gente já teve outros exemplos nesse sentido, como por exemplo Jack Kirby, né? Que estava na Marvel, fez sua carreira por lá, depois foi para DC. Então já rolou algumas coisas nesse sentido. Mas ainda assim, quando você via essas coisas acontecerem, era uma coisa que você ficava meio abismado. Então existe todo um fator histórico por trás da obra para ela funcionar muito bem com o público também. Esse fator da novidade em si, envolvendo aqui as cabeças que comandavam o quadrinho, realmente fez a diferença. E conforme a gente vê aqui, inclusive na edição definitiva, com os prefácios dos autores, especialmente do Jeph Loeb, o autor ele não necessariamente queria fazer esse trabalho com o Batman. Tanto é que ele destaca que ele meio que já tinha uma resposta pronta pro editor quando foi oferecido a escrever a revista mensal do Batman. Ele já tinha uma vontade de negar aquele pedido, mas quando falaram que era o Jim Lee que ia desenhar, aí então que ele resolveu falar, não, beleza, vamos escrever porque é uma coisa diferente. E aí ele bolar a história que ele queria bolar, né? Então você já vê que o Jeph Loeb não tinha necessariamente aqui algo proposto, algo que realmente ele queria fazer, mas sim que ele foi pego na situação para trazer então esta trama. E talvez esse seja um indício do porquê aqui nós temos uma obra que acaba sendo fraca em vários sentidos, especialmente na construção de um ponto muito importante aqui da trama, que é o antagonista. A história foi publicada então a partir de Batman 608 a 619, onde a gente vê então um misterioso perseguidor com a sua face em volta de várias bandagens, chamado Silêncio, que parece ter a intenção de sabotar o Batman de longe, e utiliza um grande número de aparições de vilões convidados
para parar o Homem-Morcego. Um quadrinho que enfatiza muito também o relacionamento do Batman com a Mulher-Gato, sendo os pontos importantes aqui de trabalho, então, da obra. E aqui o Loeb também não tenta inovar muito naquilo que ele gosta de fazer com o Batman, ou que ele só sabe fazer com o Batman, que é criar uma história de mistério, o famoso whodunit, né? Quem causou todo aquele problema? Você fica 12 edições aqui tentando descobrir, então, quem realmente é o bandido, o que está acontecendo com essa história toda. Coisa que ele fez de novo com o Longo Dia das Bruxas, que ele fez com Vitória Sombria também. De certa maneira ele faz com Mulher-Gato Cidade Eterna, onde também tem uma revelação no final do quadrinho. Então você vê ele trazer de novo este plot aqui, trabalhando agora com as revistas mensais atuais do Batman, trabalhando o período histórico atual do personagem na época, obviamente, né? E por que será que Longo Dia das Bruxas ou mesmo Vitória Sombria dão certo e Silêncio acaba não dando tão certo, pelo menos na questão da história especificamente? Há algum detalhe diferente pra gente poder colocar que realmente o Silêncio acaba sendo uma obra abaixo de Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria? Eu não diria que é só a questão do desenho, porque nós temos aqui uma diferença do desenhista, né? O Tim Sale traz toda a sombra, traz todo o mistério que acaba sendo muito propício, inclusive, para o texto de Jeff Loeb, e ajuda muito mais o texto do Jeff Loeb a funcionar. Já o Jim Lee tem um desenho que é muito mais espalhafatoso, que aparece muito mais, que tem que mostrar muito mais os personagens, é muito mais colorido. Inclusive o próprio Jeff Loeb acaba falando isso no seu prefácio. Então você tem uma maneira diferente de mostrar o Batman aqui, de fazer com que seja atuado aqui todo o mistério envolvendo essa figura antagonista. E isso acaba fazendo muita diferença no próprio texto de Jeff Loeb, na narrativa que a gente vai construindo aqui, porque eu não acho que o Jeff Loeb seja um escritor fenomenal. Ele fez bons trabalhos, ele é um cara que consegue ajudar com que a narrativa não seja às vezes muito enfadonha, mas ele precisa que tenha um desenhista muito bom para ajudar com que o texto dele funcione. E talvez uma característica positiva que eu posso colocar de Batman Silêncio é que o quadrinho não é tão enfadonho, o quadrinho não é tão ruim de você ler. Tanto é que você vai começar a ler e o quadrinho vai passar tranquilamente assim pela leitura. Talvez seja algo que agrade os leitores mais novos quando vão ler o trabalho todo. E um aspecto que talvez favoreça para quem está lendo pela primeira vez o Batman é que todo o texto aqui do quadrinho também, ele é de certa maneira introdutório para quem não conhece nada do Batman. Então o Jeff Loeb, ele tem muita redundância nas suas palavras, né? Ele vai se repetindo muito com o passar do tempo, uma coisa que você já nota em Longo Dia das Bruxas. É chato isso, mas quem está lendo pela primeira vez aqui, vê todas as explicações que vão sendo colocadas de Tim Drake, Jason Todd, Dick Grayson, Mulher-Gato, Espantalho, o próprio Batman, Leslie Tompkins, Alfred, Comissário Gordon, Duas Caras, o Jeff Loeb, que ele explica tudo que são esses personagens, tintim por tintim. Ele não deixa o leitor ir tranquilamente nesse aspecto, né? Ele simplesmente esfrega na sua cara todos esses detalhes. Então quem tá lendo pela primeira vez, de certa maneira, é uma espécie de enciclopédia pra você, né? Porra, tô aprendendo aqui quem é o Duas Caras, quem é o Coringa, quem é o Charada e não sei o que, né? Mas quem já conhece tudo isso dentro da revista mensal do Batman, acaba se enchendo o saco. Sem falar que na própria trama, em algumas edições, você já tem a apresentação de um personagem, e o Jeff Loeb volta de novo pra falar sobre aquele personagem. Então a Leslie Tompkins apareceu. Você sabe quem ela é. Tá ali falando sobre a clínica médica que ela tem, né? O Jeff Loeb precisa voltar para explicar novamente a personagem quando ela aparece de novo naquela edição, naquela história. Então você vê essa redundância muito chata do Jeff Loeb acabar custando aqui a leitura do quadrinho. Pelo menos toda a elegância do desenho do Jim Lee acaba ajudando aqui a leitura da obra, né? Realmente é um desenho que ele é satisfatório no sentido estético, né? Quando você vê os personagens ali com toda a sua elegância, com todos os seus detalhes, é um desenho que funciona muito bem e as pessoas gostam muito do desenho de Lee. O desenhista tenta fazer coisas diferentes também, como por exemplo a retratação do passado, que pega uma estética diferente em relação ao presente, ou mesmo quando ele retrata o futuro em determinada cena, um possível futuro, quem sabe. Então você vê o desenho ali parecendo que não está arte finalizado ou mesmo concluído, dando essa perspectiva então de um futuro que não aconteceu. Então essas sacadas são interessantes, por mais que existem algumas anatomias ali que não fazem muito sentido, alguns corpos virados que são meio estranhos, às vezes, por exemplo, você vê uma arlequina com o tronco virado de uma maneira que não faz o menor sentido, ou uma lua gigante que aparece lá nos céus que também não faz sentido. Existem essas incongruências aqui no desenho que você fica meio abismado também, mas ainda assim é um desenho que funciona. Eu gosto muito das padronizações que envolve cada começo de capítulo aqui, onde você vê os quadros se repetirem da mesma maneira em quantidades, né? Quando você tem o título
inclusive, do capítulo você vê ali uma splash page. Então essas construções elegantes e ao mesmo tempo padronizadas acabam sendo bem agradáveis durante a leitura. Elas acabam funcionando de certa maneira. Por mais que eu acho que ainda é um desenho que não é excepcional, não é um desenho que realmente ele seja de outro mundo. Até porque algumas vezes o Jim Lee acaba repetindo alguns rostos, você não vê muitas diferenças em relação ao que envolve, por exemplo, uma personagem feminina para outra. Às vezes você pode confundir a Mulher Gato com a Talia, por exemplo. Você pode confundir a Mulher Gato com a Lady Shiva que aparece aqui, né? Então você vê os personagens não se diferenciar muito nesse aspecto. Mas ainda assim esse desenho do Jim Lee acabou ultrapassando o tempo, né? Inclusive na questão de publicidade. Quando você vai mostrar algum desenho do Batman, você vê na cabeça geralmente os desenhos do Jim Lee. Tem o Alex Ross também que funciona nesse sentido, mas o desenho do Jim Lee, ele é muito marketeável, sabe? Realmente é um desenho que ele é muito mais comercial, e o Hush, o Silêncio, funciona muito nesse sentido, no lado comercial, né? Só que o grande problema dessa obra especificamente, todos esses outros pontos que eu cito, eles são passáveis, eles têm os seus problemas, mas ainda assim você consegue passar por ele para ter aqui uma leitura que seja no mínimo satisfatória. Mas o grande problema, o grandíssimo problema desse trabalho é o antagonista. O Jeff Loeb e o Jim Lee criaram esse personagem chamado Silêncio, que é o Thomas Elliot, que tem todo o seu plano de vingança em relação ao Batman. Tudo isso porque o pai do Batman, o pai do Bruce Wayne, o Thomas Wayne, acabou salvando no acidente a mãe do Thomas Elliot. O Thomas Elliot tinha feito um plano para matar os seus pais quando ele era criança e herdar toda a grana da fortuna dos Elliot. Elliot, que são conhecidos como uma das grandes famílias aí de Gotham City. E você vê esse plano assim maluco do cara que não faz o menor sentido. Ainda mais quando você vê as duas figuras já adultas, né? Nosso protagonista e nosso antagonista, o Thomas Elliot e o Bruce Wayne. Durante o quadrinho você vai vendo que o Thomas Elliot se tornou um dos maiores médicos dos Estados Unidos, uma das referências de cirurgia craniana. É um cara que consegue fazer cirurgia plástica de uma maneira excepcional, consegue curar Duas Caras, consegue curar o Harold, consegue curar todo mundo. É um cara que por si só já tem uma carreira de sucesso na sua vida. E mais, os seus pais já morreram, ele já herdou a fortuna que envolve ali a família Elliot. A mãe dele já morreu. Então para que executar um plano de vingança contra o Bruce Wayne, contra o Batman, sendo que você já tem todo o objetivo que você tinha no passado? Não faz sentido essa construção do personagem, não faz sentido aqui tudo que é colocado durante o texto. Inclusive quando a gente chega mais pro final, quando você tem a grande revelação do mistério, o próprio antagonista não fica muito tempo ali pra, enfim, ser um antagonista, né? É um cara que faz uma batalha com o Batman e depois desaparece. Então é um ponto que acaba enfraquecendo demais a história, demais mesmo. Eu não entendo o sentido desse personagem aqui em ser um antagonista da trama. Não faz o menor sentido, sem sombra de dúvida. E você ter um vilão fraco que não é bem trabalhado na trama acaba enfraquecendo também o mistério que você vai construindo, quando você vai colocar esse personagem sendo aquele que se torna a grande revelação no final também, né, junto com o Charada. Quando você lê O Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria, que também trabalham em cima de um mistério, você compra a ideia no final da revelação que envolve os personagens, os vilões especificamente. Só que quando você lê O Silêncio, você não consegue comprar a ideia, ela fica enfraquecida dentro do seu propósito, e isso acaba sendo também um grande problema. O background maior do personagem só vai ser construído mais pra frente, que é O Coração do Silêncio, a obra do Paul Dini com Dustin Newham, que aí sim você entende os propósitos, os abusos que o Thomas Elliot passava com a sua mãe, com seu pai, e assim vai indo. Aí faz sentido a construção de um personagem antagonista da figura do Bruce Wayne. Não faz sentido aqui o personagem tá querendo armar todos esses planos. Ele só quer arranjar a sarna para se coçar. Então isso acaba sendo o ponto mais fraco dessa história, que não faz o menor sentido. E tem outros pontos que você vai vendo durante a história que o Jeff Loeb simplesmente fez por fazer, né? Como, por exemplo, a volta do Duas Caras, colocar o Harvey Dent, inclusive, voltando a ser advogado. O próprio texto aqui não cai muito nesse papinho que o Harvey Dent conseguiu de novo a sua ordem dos advogados lá dos Estados Unidos. O próprio James Gordon não compra essa ideia. O próprio Jeff Loeb não compra a ideia de que o Harvey Dent conseguiria de novo a sua ordem dos advogados, simplesmente por ter sido curado ali na sua face. Então tem pontos ali que realmente o texto se enfraquece, porque ele não funciona dentro do universo ali que está sendo construído. Nós ainda estamos falando de bilionário que se veste como morcego e sai aí combatendo o crime com outros personagens ao seu redor, né? E com vilões caricatos também. Mas você sempre tem que construir aqui algo que seja verossimilhante para a galera comprar a ideia, e não simplesmente ficar jogando ideias
ao Léo aí, achando que a galera vai comprar essa ideia, porque de novo, não vai funcionar. Até a própria participação dos vilões no plano do Charada do Silêncio também é bem fraco, como o fato, por exemplo, da Era Venenosa, que ela sente inveja da Mulher Gato, por isso participou. O Coringa ficou sabendo sobre a piada do Jason Todd, então quis participar. Cara de Barro queria dinheiro, a Arlequina tinha um amor pelo Coringa. Eu acho que até a própria história aqui, quando coloca o Charada sendo, entre aspas, o grande vilão do mistério, ela mesmo não tá comprando a ideia que o Silêncio é um bom antagonista, né? Colocar esse personagem sendo antagonista não funciona. Então por isso que a história ela é medíocre, ela é mediana, por não conseguir construir algo que é básico nessa trama toda, que é um bom antagonista, ou pelo menos um antagonista que tenha propósitos que façam sentido. Então a indicação talvez de Batman Silêncio é um quadrinho para você ler com muitas ressalvas. Talvez um quadrinho introdutório aí para uma galera que reconhece o universo do morcego seja uma boa, pelo menos para você ver esses pontos que envolvem as explicações dos personagens deste universo. Mas, ainda assim, é uma história que, pelo amor de Deus, né, poderia ter sido feito com um pouco mais esmero, que a galera poderia ter ali pelo menos pensando um pouco mais no que envolve o antagonista. Enfim, se você quer conhecer o Silêncio realmente, se você quer entender este personagem aqui e todas as suas boas motivações, tem que ler Batman, O Coração do Silêncio, do Paul Dini. Do contrário, ficar só nesta obra aqui para você entender esta figura, pelo amor de Deus, você vai odiar este personagem e falar, porra, é um inútil. Ele só, enfim, sarna para se coçar. Então, meus amigos, na minha releitura, as coisas não mudaram muito, elas continuam sendo as mesmas. É um quadrinho mediano, é um quadrinho medíocre, mas não é um quadrinho ruim, tá? Isso é um ponto que eu gosto de destacar. Não é um quadrinho que é péssimo de ler, é uma leitura que ela é agradável em certos pontos. E o meu intuito com o vídeo aqui também não é para dizer para você odiar o quadrinho. Se você gosta, com seus pontos a serem observados como positivo, cara, manda bala. Não estou dizendo aqui que eu quero determinar que o quadrinho tem que ser assim. O quadrinho é uma porcaria, você não pode gostar. Não é esse sentido, por favor. Nenhuma resenha crítica tem essa intenção. É, na verdade, apontar aqui coisas que realmente favorecem ou desfavorecem a obra especificamente. Beleza? Então é sempre bom trazer esse disclaimer. Mas trazida então aqui as minhas opiniões, novamente, eu quero saber a sua. E aí, já releu o Silêncio? Tem algo positivo ou colocar outros pontos negativos dentro aqui da resenha? Traga os comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. Bem, como aproveita, deixa o morceguinho pra cima dizer que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.